Fotografia sensual. Se você deseja aprender um pouco mais sobre o que é fotografia sensual, quais são os cuidados que o fotógrafo precisa ter nesse tipo de fotografia, como se posicionar no mercado de uma maneira que realmente as pessoas tenham confiança no seu trabalho para executar esse tipo de fotografia, bom, se você está interessado nisso, esse vídeo é para você. Sejam todos bem-vindos ao canal Olhar em Foto, eu sou o Rodrigo Campos e hoje eu gostaria de falar sobre o que é fotografia sensual e não apenas falar sobre o que é, mas quais são os benefícios, os cuidados, o que pode atrapalhar um ensaio sensual. E eu quero trazer também um exemplo prático de ensaio sensual para você entender um pouquinho mais sobre esse universo, tá bom? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva porque todas as semanas nós temos vídeos novos falando sobre fotografia nos seus mais diversos aspectos e se você com certeza assistir esses vídeos vai ampliar ainda mais o seu nível de conhecimento a respeito desse universo maravilhoso da fotografia, tá bom? E já deixa aqui nos comentários se você já fez algum tipo de ensaio sensual alguma vez, qual foi a sua experiência, se foi uma experiência boa, ruim, coloque aqui nos comentários que nós vamos estender esse assunto aqui também nos comentários, tá bom? Bom, para a gente começar a falar sobre ensaio sensual, é importante a gente trazer a definição. O que seria um ensaio sensual? Bom, primeiro, é um ensaio mais intimista, que tem como objetivo exibir a sensualidade da pessoa fotografada. E o que é sensualidade, Rodrigo? Sensualidade é aquele charme que a gente exibe na tentativa de conquistar, de atrair o desejo do outro na nossa direção. Tudo que tem a ver com esse processo da conquista, de atrair o desejo, de se tornar desejável para o outro através de nuances, através das curvas, através de texturas, através da sugestão de contextos mais íntimos, tudo isso são elementos presentes na fotografia sensual. O ensaio sensual, ele pode ir daquelas situações mais casuais do cotidiano até um nu explícito, tá bom? Então, por exemplo, o que seria uma situação casual? Seria a fotografia, por exemplo, de uma pessoa que está ali enxugando o cabelo com a sua toalha, como se estivesse num momento do seu cotidiano. Esse tipo de foto, geralmente, a pessoa não está olhando diretamente para a câmera. O fotógrafo, ele age como se fosse alguém espiando a pessoa em um momento mais íntimo. Ou então, em um momento em que a pessoa está com uma camisola, lendo um livro antes de dormir. Então, começa por aí. O ensaio sensual, ele pode passar por esse contexto mais casual, em que retrata um momento mais íntimo do cotidiano, ou um momento em que a pessoa está acordando no meio dos lençóis, ou um momento em que a pessoa está olhando pela janela, interagindo ali com a cortina da sua janela, com roupas que demonstram que a pessoa acabou de acordar. Então, geralmente, o ensaio sensual começa por aí, começa por esses contextos mais casuais. Depois desse contexto mais casual, a fotografia sensual pode passar por uma intencionalidade de sedução, ou seja, é aquele tipo de foto em que a pessoa intencionalmente está provocando o outro através do seu olhar, da sua atitude, da exibição do seu corpo, enfim, é aquela atitude mais direta. Se na fotografia sensual casual a pessoa não está olhando para a câmera e o fotógrafo ele age como alguém que está observando de fora, nesse segundo momento a pessoa está olhando diretamente para a lente, ela está agindo como se quisesse seduzir aquele que está realmente olhando para aquela fotografia. Então o olhar é mais direto, a atitude na foto é mais intencional para conquistar o outro de forma direta. É ser mais provocante, é ser mais ativo na conquista. Então é um tipo de fotografia que você olha para aquilo e você percebe que a pessoa que está sendo fotografada, ela está fazendo o que está fazendo para lhe atrair o olhar. Agora você não é mais um observador de fora, agora ela está olhando diretamente para você e é com você que ela está falando.
Então é um tipo de fotografia em que atrai diretamente a atenção daquele que está olhando a fotografia de tal maneira a seduzi-lo. Essa é a intenção da foto. E um terceiro momento que a fotografia sensual pode passar é um momento do nu, tanto implícito quanto explícito, que é quando você realmente exibe mais o seu corpo, é quando você de fato brinca com as nuances do seu corpo, de forma a demonstrar um pouco mais de intimidade àquele que está recebendo ou olhando para a fotografia. Esse nu pode ser implícito, que é quando você dá a sugestão de que o outro está nu, ou essa nudez pode ser mais explícita, dependendo, obviamente, do objetivo da pessoa que está sendo fotografada. Então, o ensaio ele pode ser inteirinho feito em uma vertente apenas. Eu quero fazer um ensaio sensual casual. Então o tempo inteiro é simulando situações mais íntimas do cotidiano. Ou não, eu quero fazer um ensaio sensual mais provocante, mais sexy, mais sedutor. Pois você pode fazer um ensaio inteirinho com essa vertente, ou você, dentro de um único ensaio, passar por essas diferentes vertentes da sensualidade ou da fotografia sensual e você ter em um ensaio só vários desses contextos combinados em uma única experiência fotográfica. Tudo depende da intenção da pessoa fotografada e tudo depende também do objetivo do ensaio. Deu para entender aí mais ou menos uma definição geral, em linhas gerais, sobre o que é um ensaio fotográfico sensual e por onde ele geralmente passa? Então vamos para uma segunda coisa, que são os cuidados que um fotógrafo precisa ter nesse tipo de fotografia. Uma das características únicas desse tipo de fotografia é que a pessoa que está sendo fotografada, ela está em uma condição de muita vulnerabilidade. Porque geralmente ela está com menos roupa do que num ensaio externo, por exemplo. Primeira coisa que eu já tenho falado para vocês em outros vídeos é: evite ao máximo possível tocar na sua modelo. É importante o fotógrafo tomar muito cuidado em relação a toques físicos, para não ser mal interpretado, para que não se perca a confiança durante o ensaio fotográfico. Eu já fiz um vídeo sobre não tocar na modelo, está aqui, passando aqui no card. Depois você dá uma olhadinha, assiste, pense, reflita sobre isso, tá bom? Mas é importantíssimo nesse tipo de ensaio também você manter essa postura de não tocar na modelo. Se você precisa fazer um ajuste, peça para a própria modelo fazer esse ajuste no próprio corpo. Tem um fiozinho de cabelo aqui na sua testa. Pede para ela passar o dedinho aqui, ela já tira o cabelo e já está tudo certo. Tem uma parte mais amarrotadinha. Pede para ela colocar a mão na própria roupa, né? Ajeitar direitinho, beleza, arrumou. Então você não precisa tocar na modelo, especialmente nesse tipo de ensaio. Um outro cuidado que você pode ter nesse tipo de ensaio é levar uma assistente que vai acompanhar o ensaio, e talvez essa assistente, sim, de repente sendo uma mulher, ela pode te ajudar com esses pequenos detalhes, tá bom? Que às vezes é arrumar alguma coisinha que está fora de lugar. Então, com muito cuidado, com muito respeito, com muito tato, essa assistente ela pode auxiliar na fotografia sensual, sendo um apoio para você em determinados momentos. Um outro cuidado que a gente precisa ter nesse tipo de ensaio é sempre respeitar a liberdade da pessoa fotografada. Há pessoas, por exemplo, que elas querem expor um pouco mais do seu corpo, elas querem ter uma atitude mais provocante, mais sedutora, mas há pessoas que não querem ultrapassar o limite do sensual casual, elas querem fazer fotos com mais roupas. Então, o fotógrafo precisa respeitar esses limites, ele não pode impor nada que o outro não queira realizar, tá bom? Então, se o outro sinalizou que ali é o seu limite, o fotógrafo não deve ser aquela pessoa que vai forçar a barra para que o outro se exponha mais, para que o outro faça um tipo de fotografia que ele não quer realizar. Então, esse tato, essa sensibilidade, esse respeito não pode faltar por parte do profissional que é o fotógrafo. E mais um cuidado que o fotógrafo precisa ter nesse tipo de ensaio é
só divulgar as fotos que foram autorizadas pela cliente. Geralmente, em ensaios externos, as pessoas não têm dificuldade nenhuma em compartilhar essas fotos, marcar o fotógrafo, marcar a mãe, o pai, o vizinho, o papagaio. Mas em fotografia sensual, tem pessoas que fazem aquelas fotos apenas para dar de presente para o marido. Há pessoas que fazem essa experiência do ensaio apenas para guardar para si aquela experiência e não expor ao mundo. Então é importante que o diálogo seja estabelecido, que a comunicação seja fluida, seja sem ruídos, de tal maneira que o fotógrafo peça autorização para divulgar aquele trabalho, seja nas redes sociais, seja em portfólios um pouco mais privados. É importante ter a autorização da modelo, é preciso ter discrição, porque há pessoas que vão fazer o ensaio, vão postar todas as fotos no Instagram. Mas há pessoas que dizem, não, eu não quero essas fotos em lugar nenhum, eu quero essas fotos apenas para mim. E o fotógrafo vai ter que respeitar a decisão da sua cliente, da sua modelo. A terceira coisa que eu quero falar sobre ensaio sensual é o que pode atrapalhar a experiência de um ensaio sensual. A primeira coisa que pode atrapalhar é você não fazer um briefing com o seu cliente, uma entrevista, para saber quais são as expectativas dele em relação àquele ensaio. Se você não faz um briefing anteriormente ao ensaio, você não sabe qual é a intenção do seu cliente ao fazer aquele ensaio. E isso prejudica bastante no andamento do ensaio fotográfico sensual. Aliás, isso atrapalha em qualquer tipo de ensaio fotográfico, no sensual ainda mais. Quando você entende qual é o motivo do seu cliente fazer aquele ensaio, você consegue moldar o ensaio para atender aquela expectativa. Mas se você não tem essa informação, você fica meio que perdido. Você começa a navegar em águas sem saber que rumo tomar. E isso pode ser extremamente prejudicial para o seu trabalho, isso pode atrapalhar a experiência e você pode correr o risco de tentar realizar algo com a sua fotografia que o outro jamais tinha a intenção de realizar. Então, não fazer o briefing com o cliente atrapalha completamente a experiência do ensaio. Uma outra coisa que pode atrapalhar muito o ensaio fotográfico sensual é quando o cliente decide levar alguém para participar ou para acompanhá-lo em seu ensaio e ele não se sente à vontade com a presença dessa pessoa. Bom, todo mundo que vai fazer um ensaio sensual já pensa logo de cara, eu vou levar alguém para eu me sentir segura, para eu me sentir protegida, etc, etc, porque as pessoas têm muitas inseguranças e muitos medos, e é importante, obviamente, você ter alguns cuidados em relação ao ensaio dessa natureza, principalmente você precisa conhecer muito bem o fotógrafo que você está contratando, né? Se é uma pessoa séria, se é profissional ou se é um moleque brincando com uma câmera na mão. É importantíssimo isso. Só que às vezes, no afã de trazer segurança para si mesmo, trazendo um acompanhante para o seu ensaio, às vezes essa própria pessoa que vai ser fotografada não se sente à vontade de desenvolver um ensaio sensual na frente daquela pessoa. Então fica tímida, fica com vergonha. Por isso é importante o fotógrafo também conversar com a acompanhante para que ela realmente dê espaço para que o outro desenvolva o seu ensaio com tranquilidade. O acompanhante tem que ser discreto nesse tipo de ensaio, porque senão pode quebrar todo o clima, toda a dinâmica, e a pessoa fotografada pode sair dessa experiência muito frustrada por causa disso. Outras duas coisas que podem atrapalhar o ensaio sensual é um local que não é restrito, que não é privado o bastante. Então, se você está num ambiente em que está passando muitas pessoas próximo, isso pode atrapalhar, né? A pessoa pode se sentir intimidada nesse tipo de ambiente. E também quando o tempo é restrito demais. Quer dizer, nesse tipo de ensaio, você requer um pouco mais de tempo para a pessoa se ambientar, para ela entrar no clima desse tipo de ensaio. Então é importante que o tempo não seja extremamente restrito, porque senão quando a coisa começa a acontecer, quando o ensaio começa a dar boas fotos, você já tem que encerrar porque o tempo acabou. Então planeje muito bem esse tipo de ensaio para que seja num lugar bem privado e para que seja também com um tempo de sobra, para que a pessoa se sinta tranquila, para que ela entenda a proposta do ensaio e vá se desenvolvendo bem durante o ensaio fotográfico. Bom, em quarto lugar, eu quero dizer quais são os benefícios de uma pessoa participar de um ensaio fotográfico sensual.
Eu diria que a maior parte dos benefícios são muito semelhantes a um ensaio externo normal. Isso aumenta a autoestima, isso ajuda na relação da pessoa com ela mesma, ela se sente linda nas fotos, isso melhora a sua expressividade, a sua comunicação, isso ajuda a desinibir uma pessoa que é muito tímida, é muito vergonhosa. E além desses elementos também presentes no ensaio externo, também tem os benefícios próprios de um ensaio mais intimista, ou seja, a pessoa passa a conhecer melhor o próprio corpo, interage melhor consigo mesma. E eu não quero que isso fique apenas nas minhas palavras, eu vou colocar para vocês alguns depoimentos que eu recebi de pessoas que fizeram ensaio sensual, como elas se sentiram, como elas perceberam os benefícios dentro de si mesmas. E eu acho que isso fala muito mais do que qualquer teoria sobre o assunto. Bom, eu quero mostrar para vocês então alguns depoimentos, de clientes que falaram sobre como foi a experiência de passar por um ensaio sensual, de ter essa experiência, E aqui a gente tem um desses depoimentos, ó. O ensaio fotográfico sensual, para mim, foi a melhor coisa que eu pude fazer em toda a minha vida. Antes eu tinha muita vergonha de fazer um ensaio sensual, com medo de opiniões, medo e vergonha do meu corpo. Porém, quando eu fiz o ensaio, me senti super à vontade, como se fosse eu e eu mesma. E mais ninguém. Super segura, me senti super à vontade. Parecia que não tinha ninguém além de mim e eu mesma. Isso me fez enxergar como eu sou maravilhosa e linda. E toda aquela insegurança com o meu corpo era uma coisa desnecessária, que temos que nos amar com todos os nossos defeitos, imperfeições, e que somos perfeitas como Deus nos fez. Foi muito bom para mim, não tenho dúvidas de que foi uma experiência incrível que amei fazer, e isso me mudou muito, e mudou muito em relação àquela insegurança, a baixa autoestima, realmente sumiu, e hoje eu me amo e me valorizo, que sou perfeita como sou, e que a opinião do outro, do que o outro pode pensar, não importa, tá bom? Esse foi um dos depoimentos. Esse aqui é um outro depoimento. Eu amei o ensaio fotográfico sensual, eu percebi que nunca dei valor em mim, no meu corpo como deveria, nunca me olhei de uma forma carinhosa e atrativa, mas depois desse ensaio eu consegui ver o quão linda e talentosa eu posso ser sem depender da opinião alheia. Esse ensaio foi o espelho que eu precisava e eu adorei. Agradeço muito ao Rodrigo por ter feito parte do meu processo de autoestima e amor próprio. Que legal, tá vendo? Então aqui nós temos vários depoimentos e aqui um último. Gratidão, fico muito feliz e grata por poder participar. E foi algo inacreditável, a gente chega com uma autoestima baixa, meio sei lá, e no final saímos de lá de uma forma muito diferente. Acho uma coisa muito importante que eu nunca imaginei e nunca acreditei. Toda mulher tinha que passar por uma experiência dessa. Eu estou me amando e me aceitando do jeito que eu sou. Não sei explicar a sensação e a emoção que isso traz dentro de mim, dentro de nós mulheres. Eu não sei explicar, mas foi uma das melhores escolhas que eu pude fazer. Valeu super a pena. Então aqui a gente tem alguns depoimentos que mostram alguns dos benefícios de se realizar um ensaio fotográfico sensual. Bom, para encerrar então esse vídeo, eu quero trazer alguns exemplos práticos de fotos de ensaios sensuais para você perceber tudo aquilo que eu falei desde o início até agora sobre como um ensaio sensual ele pode exibir essa sensualidade de maneira a atrair a atenção das pessoas, atrair o desejo das pessoas. Então eu vou dar alguns exemplos práticos de algumas fotos sensuais que eu tenho feito e eu vou falar algumas características dessas fotos para você ver na prática como isso acontece. Bom, para finalizar então o nosso vídeo, eu trouxe alguns exemplos práticos de fotos de um ensaio sensual para você entender um pouco mais sobre as nuances desse tipo de fotografia. Dá uma olhada aqui na foto da Poliana. Eu quis trazer essa foto porque muitas pessoas acham que a fotografia sensual ela não combina com sorrisos, o que eu discordo completamente, tá bom? Há muita atratividade no sorriso de um homem ou de uma mulher, tá bom? E aqui é um desses casos. Veja, olha que coisa bonita, que legal de se ver uma pessoa sorrindo, um ângulo bem feito, uma pose estabelecida com muito cuidado, as mãos aqui presentes na fotografia.
Então isso é bem legal. Essa outra fotografia da Poliana também, ó, mostra um pouco do poder do olhar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Veja como, embora essa foto, num contexto geral, não tenha nada de nudez ou de exposição do corpo, o olhar é extremamente sensual, tá vendo? Então a gente pode trabalhar sensualidade em muitas vertentes, de muitas formas e não apenas na exposição do corpo, tá bom? Aqui é aquele tipo de foto que eu falei para vocês relacionada ao quê? Relacionada à casualidade, né? Essa simulação de um momento em que a pessoa está dormindo, cochilando ou imitando uma situação do cotidiano, mas com um pouco menos de roupa, né? Mostrando um pouco mais o corpo. Então, traz um pouco daquele olhar mais de alguém que está de fora observando uma realidade mais íntima, tá bom? Aqui, ó, é uma foto cujo olhar está diretamente direcionado para a câmera, tá vendo? Ó? A boca entreaberta, tudo isso traz muita sensualidade para a foto. E você tem as curvas aqui presentes do corpo, ó. O cabelo não chamando muito atenção, tem tatuagem. E dá uma olhada como essa fotografia ela é cheia de curvas. Aqui, aquela situação do cotidiano, de alguém que abre a cortina para olhar para a janela. Então, também está falando de uma fotografia mais casual. Olha aqui, ó, o ensaio da Luana, né? Aqui ela está brincando com o livro, ó, como se ela estivesse lendo, achando algo engraçado. E aqui, veja que quem está olhando para a foto não está como que olhando uma situação do cotidiano. A gente misturou essas duas coisas. A gente trouxe sensualidade também na exposição do corpo, mas trouxe uma certa leveza com esse sorriso e com esse contexto da leitura de um livro, tá vendo? Então tem como você brincar e misturar com esses contextos todos que eu trouxe para vocês. Ó, aqui, mais uma vez, o foco é no olhar. Olha que olhar interessante que ela apresentou aqui. Muito legal, muito bacana. Esse ensaio foi muito legal realizar. Olha aqui, ó, aquela pegada mais casual de alguém que está observando uma situação do cotidiano, mais íntima. Aqui também, ó, olha os elementos dessa foto, como a xícara, a mesa, o quadro, como alguém que acabou de acordar, está tomando um café, olhando para a televisão, enfim. São simulações que são bem-vindas, né, para a fotografia sensual. Aqui tem a ver com uma foto de detalhe, de nuance. Nem sempre a fotografia sensual tem a ver apenas com fotografar a pessoa de corpo inteiro. Às vezes você mostra uma nuance, alguma coisa bem específica. Também isso faz parte de uma fotografia sensual interessante. Aqui, ó, com uma nudez implícita, né? Aqui ela está interagindo com a roupa, com uma toalha, no caso, próximo aqui de uma janela. É um outro tipo de fotografia. Olha aqui, ó, a Poliana lendo um livro, simulando que está lendo um livro. Então veja, tudo aquilo que eu falei durante o vídeo, né, está presente aqui nessas fotografias. Vocês puderam ver com exemplos, né, aquilo que eu trouxe na teoria. Bom, gente, é isso. Você gostou desse vídeo? Gostou de saber um pouco mais sobre a fotografia sensual? Concorda, discorda de alguma coisa? Tem algo a acrescentar? Coloque aqui nos comentários, vai ser uma alegria para mim interagir com vocês através dos comentários desse vídeo, tá bom? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.